Depois de uma semana de pausa por motivos de saúde do Tabata, saiu o capítulo 305 de Black Clover, que eu vi uma galera reclamando que foi sem sal, que não foi agitado e tal. A galera reclama muito, pra falar a verdade. Mas então hoje a gente vai falar sobre a necessidade de capítulos como esse, e eu também vou fazer uma análise de tudo que rolou lá. Lembrando que eu deixei um link aqui na descrição para você poder comprar os mangás de Black Clover, tem praticamente todos lá. Você recebe muito rápido e também tem opção de frete grátis. E eu também quero agradecer vocês pela paciência de esperar os vídeos aqui, porque como vocês sabem, eu trabalho o dia todo, nem sempre eu consigo postar as análises de Black Clover que sai, né, com mangá toda semana, logo que sai o capítulo, gente. E nesse vídeo, por exemplo, deu pau no áudio, eu tive que regravar, só consegui regravar hoje porque ontem eu tive que sair, mas mesmo assim vocês continuam acompanhando. Inclusive eu já peço desculpas também pelo barulho de carros e motos, porque vocês sabem que aqui na minha casa isso é infernal, mas ainda assim vocês estão sempre acompanhando, dando um puta apoio aqui. Muito obrigada de coração, vocês são incríveis. Vamos pro vídeo. O capítulo 305 de Black Clover começa dando continuidade na luta do Yuno, né, e do Langris contra o Zenon lá, com o Yuno falando que ia resolver tudo a parada lá em 3 minutos, que é um pouco absurdo, mas beleza. Mas não foi mais dos agitados, assim, entusiasmantes que a gente já teve na obra. Mas mesmo assim, foi um capítulo importante, principalmente para poder estabelecer o arco de mudança positiva pro Langris, que é um tipo de arco que vem sendo construído desde ao longo de toda a história, mostrando a personalidade arrogante, mesquinha, e como os acontecimentos ao longo da vida dele, né, impactaram na personalidade de forma que ele conseguisse rever os conceitos e se permitir ser moldado de forma positiva, para ter uma transformação no caráter dele. Foi um capítulo muito focado no Langris. Então, por mais que uma galera aí reclamou que esse capítulo foi meio morno, a gente precisa entender que mesmo um shonen não se faz só de batalhas, né? Você precisa justificar cada luta, precisa justificar a motivação dos personagens, você precisa criar uma estrutura para tudo isso fazer algum sentido e ganhar profundidade. E é justamente isso que os capítulos mais mornos fazem, né? Eles constroem a fundação da história para depois o autor vir e construir um palácio em cima, sabe? Sem uma fundação bem estruturada, o prédio despenca, porque não tem o que sustentar ele. E uma narrativa é a mesma coisa, né? E é justamente isso que a gente encontra no 305. É um capítulo de redenção pro Langris, que sempre foi conhecido pela arrogância real dele e tal, já que desde pequeno ele era um prodígio, tinha um enorme potencial e também desde muito cedo ele era capaz de dominar bem os poderes espaciais dele, diferente do Finral, que é o irmão mais velho dele e que deveria, na teoria, ser melhor do que ele. Acontece que justamente por ele ser mais habilidoso que o irmão, ele acabou sem querer alterando todo o fluxo natural das coisas, como elas aconteciam nas famílias reais, se tornando inclusive aquele que ia herdar a casa dele. Isso é meio estranho pra eles lá, pra gente não, né? Além disso, a gente tem no Langris uma estrutura de composição de personagem que é muito normal a gente encontrar em outras obras japonesas, que é a criança super talentosa, que possui um talento natural com os poderes dela assim, incríveis, né? Que é o tempo todo elogiada pelos adultos, o tempo todo ouvindo comparações em que colocam a criança como superior aos outros. E você crescer sendo educado dessa forma é extremamente perigoso, porque como a criança não tem capacidade de discernimento, isso pode criar uma personalidade arrogante nela, né? Ela vai ser moldada dessa forma. Enquanto por dentro se sente o tempo todo pressionada a sempre ser melhor, sempre ser superior. E o medo de não conseguir corresponder com as expectativas, com o que é dito sobre ela, acaba gerando uma necessidade de competição e de provar para ela mesma que ela é superior, porque é isso que os outros estão esperando dessa criança, que ela seja superior. Cada vez que ela consegue provar isso, né, que ela consegue provar para ela mesma que ela é superior, ela precisa externalizar com palavras e atitudes. E uma das formas de conseguir validar isso para si própria é esfregando na cara dos outros, inclusive com as palavras, né, o quanto essa criança é melhor, ela faz isso. Um exemplo bem semelhante ao Bakugou de Boku no Hero. Então, o capítulo 305 vem justamente para poder quebrar definitivamente as estruturas do Langris, que passa a reconhecer que ele é bom sim, mas que existem outros magos bons e até melhores do que ele, e realmente causar essa transformação na personalidade dele. É claro que isso não aconteceu da noite pro dia, de uma hora para outra, né? Porque a entrada do Yuno no esquadrão foi o pontapé inicial para começar esse processo de desconstrução do caráter dele. E como a gente vê acontecer na vida real,
É um processo lento, é um processo dolorido, em que a própria pessoa acaba se machucando muito porque ela é confrontada o tempo todo dentro dela. E nesse capítulo, o Tabata constrói o ápice dessa mudança, aquele momento em que faz sentido tudo o que o Langris passou e o que ele precisou passar para poder justificar a transformação no caráter dele. É bem interessante porque apesar de nesse momento ele reconhecer que o Yuno é mais forte que ele, né? Ele entende que ele não precisa ser o mais poderoso para ser extremamente necessário ali no reino, em uma batalha. Uma prova disso é o próprio irmão dele, o Finral, que mesmo sendo bem mais fraco do que ele nas batalhas, né? Em equipe, com os Touros Negros, por exemplo, ele acaba sendo um mago de suporte excepcional, extremamente útil e que muitas vezes o fato dele estar lá como suporte é o que vai levar a equipe a vencer. O Yuno também sabe que o Langris não tem chance contra o Zenon, mas o capítulo mostra pra gente que ainda assim o Yuno reconhece o poder e a habilidade do companheiro dele ali, né? Tanto que ele confia no Langris como isca para poder ganhar os 3 minutinhos ali que ele precisa para poder juntar o poder necessário e dar o golpe final lá no chifrudo. É muito legal ver que o fato do Langris achar o Yuno metido e arrogante, na verdade, era uma visão equivocada que ele tinha. Sabe aquela coisa de que você enxerga no outro os seus defeitos que você tem? Isso na psicanálise é chamado de a lei do espelho. É quando a gente faz uma projeção no outro de algo que acontece dentro da gente. Isso geralmente acontece quando a gente entra numa situação de risco, sabe? De alguma aparente ameaça que traga um conflito emocional que a gente não quer ver porque a gente não suportaria. E é exatamente o que acontece com o Langris e que ele percebe nesse capítulo. O fato de ter entrado alguém forte, amado pela mana, com um grimório de 4 folhas, enquanto o dele era de 3, fazia ele ter medo de ser superado, já que ele cresceu ouvindo que ele era o melhor. E ele era constantemente pressionado a sempre superar a expectativa dos outros. E dessa forma, ele acaba projetando a personalidade dele no Yuno. Ele enxerga no Yuno exatamente aquilo que ele era. E, gente, falar que o Yuno é arrogante, metido, é uma puta mancada com o personagem, porque na real que o Yuno tem sim um jeito meio diferentão de incentivar as pessoas, é verdade, mas a forma dele falar, meio que gerando ali uma competição, é a forma que ele tem, que ele sabe, de criar um sentimento no outro, né, em que essa pessoa receba um impulso para poder ir mais além. É assim com Asta, foi assim com Langris. É nítido que ele fala, que quando ele fala ali, você é o mago de magia espacial mais forte do Reino Clover, você vai simplesmente morrer desse jeito, é o mesmo padrão que ele usa com o Asta e que faz o Asta se motivar. Então, com todo esse ápice de transformação de personalidade, o Langris vem e mostra que realmente ele também consegue superar os limites dele, e ele mostra ainda que mesmo não sendo tão forte quanto o Yuno, sem ele ali o Yuno não ia ter chance nenhuma de vencer, porque é revelado inclusive nesse capítulo que só 2 tipos de magos conseguem usar magia dentro ali da dominação espacial do Zenon, que são as pessoas, né, com um nível de magia lá do Yuno e tal, e quem tem magia espacial e que saiba usar a zona de mana, ou Mana Zone. E claramente a gente viu que o treinamento deles deu certo, porque o jovem Cito ativou o modo Saiyajin 4 lá e criou uma espécie de escudo, uma bola que ele ficou dentro da dominação espacial do Zenon, que consegue absorver os chicotes do capeta lá para não ser atingido, só que ainda assim o poder do Zenon é muito mais forte que o do Langris, né? E o Langris fica na frente do Yuno ali, servindo de escudo pro vice-capitão do Alvorecer Dourado, enquanto o Yuno tá ativando lá um cheat para tentar vencer, e a gente sabe que não vai dar tão bom assim. Nessa hora, o Langris tem mais um momento de reflexão em que ele passa a enxergar que o Yuno nunca foi egoísta, como ele pensava que era, mas que ele sempre agiu de forma que incentivasse todo mundo a ficar mais forte, numa analogia com o vento, né? O vento é o poder lá do Yuno, e ele faz uma analogia. O vento é o que empurra o barco pra frente para poder chegar ao destino, sabe? Então o Yuno é o vento que empurra eles pra frente para alcançarem os patamares mais altos. E aí vem aquela afirmação que só quando você já teve uma boa desconstrução da sua personalidade você consegue fazer, que é admitir que o outro realmente merece o posto que ele está, que é mais acima do que você, ou então quer o seu posto no caso dele. O Langris deixa todo o orgulho e a arrogância dele de lado para poder admitir que o Yuno realmente merece estar onde ele está, muito mais do que ele ainda.
Aí o capítulo vai caminhando pro final, com o Zenon desprezando tudo isso, porque os dois estão ali, né, que nem formigas pra ele. E o Langris encara ali, gente, o Kamikaze 2.0 e vai como um mago bomba pra cima do Zenon. Mano, de verdade, você tem que ter muita coragem pra poder fazer isso, porque eu já teria me mijado inteira. Nessa investida aí que o Langris faz, o Yuno consegue terminar de juntar os poderzinhos dele lá e aparece com uma nova arma que leva o nome de Espírito de Euros, que é um arco e flecha divino, um troço bem bonito. E é legal a gente falar aqui que essa é a terceira forma de arma inspirada em deuses da mitologia grega que o Yuno revela. A gente já teve o Espírito de Boreias, que tem um tipo de tridente, na verdade não é bem um tridente. Eu não sei o nome daquele troço lá, né? Depois me lembra aqui nos comentários, porque eu não esqueci qual que é o nome. Teve também o Espírito de Zephyr, que tem um espadão foda, e agora a gente tem o espírito de Euros com um arco e flecha bonitão. Essas três formas de espírito que ele usa através da magia de criação são baseados no grupo de deuses de Anemoi, ou então os ventos, né? Que vem da mitologia grega e é formado por 4 responsáveis por controlarem os ventos. Então a gente tem o Boreias, que representa o vento do norte, o Zéfiro, que representa o vento do oeste, o Euros, que representa o vento do leste, que a gente acabou de conhecer agora, e o Noto, que seria o vento do sul, que ainda não foi usado pelo Yuno. Além disso, esses 4 deuses eram comandados por um deus maior chamado Ello. Então, meu palpite é que essa nova forma vai fazer um estrago aí legal no Zenon e tal, mas ainda não vai ser o suficiente para vencer ele. O Yuno vai ativar uma nova arma com o nome do Noto, que seria o 4º deus que ainda não foi revelado. E depois disso, para poder vencer o Zenon, ele iria ativar o estágio santo, que a gente só viu com a Noelle, e o estágio santo do Yuno provavelmente pode ser que seja justamente a forma do deus Ello, que é o que controla todos os deuses do vento. Eu sei que o capítulo termina com o Zenon com os olhos mais estatelados do que usuário de cocaína, em choque de ver que o Yuno, né, tá se superando cada vez mais ali na frente dele. E também o trabalho excepcional em conjunto com o Langris. E a ação toda que a gente tava esperando, de ver o pau torando, ver tudo. Vai ficar tudo pro capítulo 306 em diante. Foi um capítulo mais morno, mas que foi super importante para poder construir, inclusive, a mudança que o Langris vai ter com o irmão dele mais pra frente, né? Para poder trazer a humanidade para esse personagem e poder consagrar também o Yuno como o grande vice-capitão do Alvorecer Dourado. Conta aqui pra mim o que é que você achou, diz aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Também dê uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal, que eu também trago vídeos que não são de Black Clover, de outros animes, obras, e você também tem toda a liberdade de sugerir o que você quiser aqui embaixo nos comentários, tá bom, gente? Mil beijos pra vocês, obrigado por chegarem até aqui. Tchau!